Chegamos finalmente aos últimos episódios da segunda temporada de Komi-san e da terceira temporada de Kaguya-sama. Vem comigo pra ver o que aconteceu nesses episódios finais e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo! O último episódio de Komi-san começou com o Tadano pensando no que dar para Komi no White Day, que é outra data comemorada lá no Japão, similar ao Dia dos Namorados. A tradição é que no Dia dos Namorados a menina dê o chocolate para o menino que ela gosta, ou o amigo dela, etc. E no White Day, o menino então retorne o chocolate para a garota que tenha dado para ele no Dia dos Namorados. O Tadano então estava pensando no que ele poderia dar de presente para Komi como agradecimento por ela ter dado o chocolate para ele no Dia dos Namorados. Ele acaba quebrando a cuca, acaba procurando o significado das coisas do White Day, ele acaba descobrindo que dar um doce significa que você gosta da pessoa para quem você está dando presente, dar um marshmallow significa que você não se importa com a pessoa com que você está dando presente, e dar um biscoito significa que você aprecia a amizade daquela pessoa a qual você está dando presente. Ou seja, marshmallow indica uma formalidade apenas, o biscoito significa amizade e o doce significa interesse romântico na pessoa em questão. O Tadano então não consegue encontrar nada até que ele recorre à irmã dele, que estava ali no quarto, para dar uma sugestão do que comprar para ele. Ela fez uma pergunta até que bem inteligente, que era se ele realmente gostava da pessoa para quem ele estava dando o presente. A menina percebeu que era uma silhueta feminina vindo entregar chocolate de Dia dos Namorados, então ela meio que percebeu ali a nuance do negócio, mas ela queria saber da confirmação do Tadano. E foi ali que ele percebeu mesmo, a própria essência do ser dele sabia que ele gostava da Komi, mas só foi cair a ficha nesse momento que a irmã dele perguntou para ele, e ele finalmente disse que ele gostava da pessoa e queria dar então o presente. Claro que ele falou meio envergonhado, então ele falou que tá mais pra gostar, mas mesmo assim é um sinal de que ele gosta da Komi sim. Eles vão então comprar o presentinho de White Day para Komi-san e não é mostrado o que é então. Passa então direto pra véspera do White Day, que é uma sexta-feira. Como o White Day cai no sábado, teoricamente você teria que dar o seu presente na sexta-feira, já que sábado é final de semana, então não teria aula, não haveria alguma oportunidade boa para entregar. Obviamente, um monte de moleque vai entregar o chocolate pra Komi, até mesmo a Yamai tenta entregar alguma coisa pra Komi, ela entregou ela mesma e pediu pra Komi degustar ela mesma em forma de doce. E uma coisa interessante também foi que o Katai devolveu o chocolate pra Katou-san e ele também foi tentar entregar algo para a Komi. Como há o mal entendido dela ser a mestra dele, ele entregou um livro sobre o que ele é bom em ser, que no caso é ser bombado. Então ele entregou um livro de fisiculturismo pra Komi. O Tadano não teve coragem de entregar pra Komi na véspera do White Day, então ele deixou pra entregar diretamente no dia da comemoração, diretamente pra Komi. Ele arruma coragem, ele sai de casa no sábado pra entregar pra Komi-san. Ele chega até a casa dela, só que ela não tá em casa, mas quem recebe é a própria mãe dela e ela já entende tudo o que tá acontecendo e convida ele, inclusive, pra dentro do quarto da Komi, enquanto ela não chega. Chega, então, o pai da Komi dentro do quarto da Komi pra conversar com o Tadano enquanto a Komi não chega, e acabou que o pai dela não conversou nada com ele, porque o pai dela é exatamente igual ela. Ele não fala absolutamente nada, ele tem a mesma fobia social. O Tadano ficou se justificando por causa do clima tenso que se instaurou no lugar por causa do ar sério que o pai dela passa. Depois que a Komi chega, ela percebe que tá tudo desarrumado o quarto dela, ela vai lá, arruma rapidão, e o Tadano vai lá e entrega o presentinho de White Day pra ela. E daí, a gente descobre o que ele tinha comprado pra ela. Ele comprou um creminho pras mãos, muito cheirosinho ali pra ela. Ela gostou bastante do presente, agradeceu. Mas a parte mais interessante é que ele deixou um docinho dentro. Ou seja, se a Komi entende o significado de dar um doce no White Day, que no caso deu a entender que ela entendeu o significado daquele doce, ela ficou bem constrangida com essa entrega do Tadano e daí ele já vai logo embora depois de entregar o presentinho pra Komi. Passa então pro próximo capítulozinho do episódio e está lá a Komi e o Tadano limpando a sala de aula antes de ir embora e também tá com o Najimi lá. O Najimi então decide fazer uma disputa de peteleco de borracha. E daí eles começam uma disputa bem épica e isso vai chamando a atenção da galera que vem chegando. Todo mundo vem presente pra disputa de peteleco de borracha e vira um campeonato do colégio de peteleco de borracha. Começam umas disputas muito loucas, o Katai destruindo todo mundo na petelecada, justamente porque o Tadano tava assistindo a partida dele, a Komi ganhando de todo mundo, porque tava todo mundo fazendo um monte de frescura lá pra ver se acertava a borracha dos outros, mas acabaram sempre errando e a Komi que jogou mais normalzinho acabou vencendo. Mas ao mesmo tempo, enquanto estava rolando algumas partidas que a Komi não estava jogando, ela estava ali meio triste, meio pensativa e o Tadano acabou percebendo isso. Então após acabar toda essa comoção super épica do campeonato de peteleco na borracha, o Tadano e a Komi acabaram ficando sós na sala de aula e a Komi acabou falando pra ele o motivo dela estar um pouco mais pra baixo. E era porque o ano estava acabando, então essa sala não estaria presente da mesma maneira no próximo ano letivo. Então ela ficou triste porque os amigos que ela fez aqui não estariam na próxima sala dela. O Tadano tenta dizer alguma coisa pra
encorajar, não consegue, a chuva não passou, tava chovendo também, justamente pra dar peso aos sentimentos da Komi, ela se sente meio só depois disso aí, apesar de que ainda não acabou o ano, mas tá quase acabando. E então o Tadano aproveita pra fazer um rewind de tudo que aconteceu no anime até agora. Desde o episódio 1 ali, ele começa a relembrar eles dois conversando na lousa, por meio de palavras, faz uma retrospectiva de todos os personagens que eles conheceram, em ordem até, que é o Najimi, daí depois vai pra Agari, depois vai pra Yamai e pra Nakanaka, depois vai pra Onemine e pra Otori, aí depois vai pra sei lá o que. Todos os personagens aí que apareceram até agora no anime, são muitos personagens. E aí acabou ali o episódio, começou a end, mas não acabou o episódio de fato. Mostrou que o ano acabou e mostrou então a Komi se preparando para o próximo ano letivo. E mostrou então ela chegando no colégio no início do novo ano letivo. E então ela interagindo com o Tadano ali no local onde você guarda os sapatos antes de entrar no colégio. E aí acaba de fato o episódio no início do segundo ano letivo da Komi no colégio. Bora porque eu achei dele. Foi bem legal essa reprise que eles fizeram, porque foi um negócio contextualizado, não foi de graça, não foi flashback gratuito. Eles estão relembrando do ano que eles passaram juntos, o primeiro ano que a Komi se sente realmente feliz de estar numa sala de aula. Teve um contexto bem legal pra isso acontecer e foi muito bem-vindo esse flashback aí que teve. Se você viu os últimos 2 vídeos que eu fiz sobre Komi-san, você vai saber que eu tava meio que odiando a maneira como foi deixado de lado o quesito animação na produção de Komi, que é um aspecto muito importante porque uma das bases é a comédia e a comédia precisa de espontaneidade. Isso vem com direção e animação e não somente com roteiro. Mas, graças, glória, esse último episódio de Komi foi muito bem produzido. Não tá ainda no naipe da primeira temporada, da primeira parte da primeira temporada, que foi extremamente bem produzido, principalmente o primeiro episódio da primeira temporada. Porém, eles conseguiram retomar a qualidade da segunda temporada como um todo nesse último episódio. Foi muito bom, foi muito bem-vindo, eu gostei muito desse episódio, foi muito legal, foi muito divertido. Fazia tempo que eu não tava rindo com o Komi, mas essa disputa de peteleco de borracha foi incrível. Teve também essa primeira parte do episódio dedicado ao desenvolvimento da relação dos dois de novo. Muito legal também ver o Tadano quebrando a cuca ali pra tentar encontrar alguma coisa que a Komi goste, pedindo sugestão pra irmã, aprofundando os laços entre a Komi e o Tadano, ver que os dois se importam muito com o outro, a amizade deles é muito bonita, tá paulatinamente evoluindo para um relacionamento, de fato, vai chegar um ponto, eles vão conseguir namorar, mas ainda tá bem longe disso, ainda tá um romance bem inocente, tá começando a ter algo diferente. Eu tava com uma expectativa bem ruim pra esse episódio, mas como eu disse, ele foi tão bem feito que até minha moral pra continuar vendo Komi aumentou, então eu tô bem ansioso pra essa terceira temporada, principalmente porque agora começou o segundo ano, vai ter mais gente aparecendo, pessoas novas. Meus amigos estavam assistindo comigo, eles leram um mangá, então eles perceberam já vários easter eggs dos personagens novos que vão surgir daqui pra frente nesse finalzinho de episódio, essa palhinha do que vai acontecer na season que vem, o que vai ser muito interessante. Eu creio que eles vão anunciar uma terceira season, porque terminou em um momento muito bom, já deu um teaser da próxima temporada, que eles façam com qualidade, sem deixar cair como eles deixaram no episódio 10 e no episódio 11, de preferência que seja no mesmo nível do primeiro episódio da primeira temporada, que foi de longe o melhor, e é isso. Hoje a gente tem muita coisa pra falar sobre Kaguya-sama, porque foram lançados 2 episódios, um como complemento do outro, pra somar como um só e agir como se fosse o último episódio da terceira temporada. Ou seja, tem 2 episódios pra fazer review hoje. Ah, vamos nessa! Começando com o 12º episódio de Kaguya-sama. Esse episódio começa exatamente onde parou o episódio passado, que foi com o Shirogane falando para a Kaguya sobre a aprovação dele em Stanford e a decisão de ir para lá, e a Kaguya simplesmente quebrando, porque ela não estava esperando algo como isso, ela tinha acabado de curtir muito o festival com ele, e ela percebeu a urgência da situação e a necessidade de se declarar para o Shirogane. Então ela vai e pede a ajuda da Hayasaka para tentar ajudar ela, tentar encorajar ela a se confessar para o Shirogane. A Hayasaka então dá várias sugestões, acaba sendo um pouco insensível com a Kaguya, mas depois que a Kaguya finalmente se abre e fala exatamente o que ela sente pelo Shirogane e o dilema em que ela se encontra, de que ela não quer falar pro Shirogane não ir para Stanford, porque uma das coisas que ela mais aprecia nele é essa vontade de sonhar alto que ele tem. A Hayasaka então concordou em ajudar a Kaguya a se declarar pro Shirogane. O plano ficou então, no momento que ela fosse atirar a flecha na fogueira, para comemorar então esse finalzinho de festival, o Shirogane iria para próximo da Kaguya e dessa maneira eles conseguiriam se confessar a partir de um plano que a própria Hayasaka montou. A Kaguya, enquanto estava procurando o Shirogane, viu a Tsubame Senpai saindo com o Ishigami e até invejando um pouco essa relação dos dois ali naquele momento. Pula então para o Ishigami e a Tsubame. Ela tá ainda muito em dúvida se ela pode
pode ou não se declarar pro Ishigami, ou até mesmo decidir se ela vai querer de fato ficar com ele. Então, ela pede para o Ishigami um tempo para ela pensar no assunto, e ela mesmo pede para ele que dê o tempo para ela, um tempo estipulado, para que ela dê essa resposta definitiva para ele. O Ishigami, obviamente, não entende nada, porque ele não sabe que ele realmente se confessou para ela, porque ele não sabe da tradição do festival. Então acaba acontecendo mais mal entendidos, e ele diz para ela que março do ano que vem está bom. Como eles estão em dezembro, ela teria 3 meses para decidir se quer ficar ou não com ele, o que é muito tempo, então ela até fala sobre isso. E daí ele começa a estranhar as coisas. Ele então vai assistir a apresentação da Tsubame sobre o Festival do Coração Dedicado. E aí ele usa a lógica para deduzir o real significado disso. Ou seja, ele descobriu então que o coração em forma de cookie que ele deu para ela serve como forma de declaração e que ele então se declarou para ela. Mas ainda assim ele não consegue compreender direito as coisas. Ele já chegou uma parte da dedução lógica ali, já entendeu uma parte, mas ele não entendeu tudo ainda. Já não caiu a ficha para ele, mas ele tá no processo de compreender o que ele de fato fez. Passa então para Kaguya atirando a flecha para queimar e dar início ao fim do festival. No momento que ela realiza a ação e começa a queimar a fogueira, o Arsene, que é o vilão, entre aspas, do festival, joga as cartas para o seu ato final. Já dava para perceber que era o Shirogane desde o começo, desde que ele se declarou o Arsene. Porém, desta vez ficou ainda mais óbvio porque o Shirogane não estava em lugar nenhum visível durante esse acendimento da fogueira, então dava para inferir que ele de fato era o Arsene no momento que ele jogou a dica final. Isso então atiçou várias pessoas para irem atrás de uma lógica por trás dessas dicas que o próprio Arsene deu, que no caso é o Shirogane, mas isso na verdade era apenas um teste para realmente quem conhece o Shirogane entender o que ele está dizendo. Então a Kaguya foi a única que compreendeu de fato o que estava por trás daquilo. Enquanto ele fez várias dicas cheias de possíveis significados ocultos, que atraiu a Chika, atraiu as outras pessoas a procurá-los, a única que entendeu de fato que era uma simples questão de lógica foi a Kaguya. Então ela foi até a torre do relógio para encontrar o Shirogane para se declarar. E aí o episódio acaba enquanto a Kaguya chega no topo da torre e o Shirogane se prepara para conversar com ela. Há então uma tensãozinha, porque a Kaguya perdeu completamente a vontade dela de se declarar, porque tudo deu errado de acordo com o plano ali da Hayasaka, então ela não conseguiu comprar um café, ela não conseguiu pegar o pingente de coração, e o Shirogane perdeu todo o tesão ali de estar fazendo esse negócio. O próprio narrador explica que o Shirogane vem com uma inspiração completamente estranha, às vezes, e ele fica nesse estado por mais ou menos um dia. Então ele não sente vergonha de nada que ele tá fazendo, ele faz algumas ações muito estranhas, muito sugestivas, e ele nem percebe o que ele tá fazendo. E ele tava fazendo isso como Arsene, então todo esse plano dele, normalmente ele teria vergonha de fazer, só que ele executou isso sem nenhuma vergonha, porque ele tava nesse estado de fluxo, que ele não tava pensando muito bem nas ações que ele tava fazendo, em sim só em fazer. Mas chegou o momento do arrependimento, então o Shirogane está arrependido e a Kaguya está também arrependida. E os dois estão prestes a se encontrar quando acaba esse 12º episódio. E aí, bora pro 13º episódio agora. O 13º episódio de Kaguya-sama já começa com o Ishigami encontrando o pingente que a Kaguya deixou cair no chão e recolhendo para si. Vai então para o Shirogane e para a Kaguya juntos, novamente, e enquanto um aguarda a decisão do outro de se confessar. O Shirogane então tenta várias vezes encorajar a Kaguya para se confessar para ele, até que ele vê que o clima tá esfriando, ele não aguenta mais e ele usa seu plano secreto. Então ele pega aquela bola que ele roubou do próprio dragão que ele fez e joga na direção da fogueira. A bola então explode e vários balões com forma de coração que ele roubou lá da Chika alguns episódios atrás vão voando em direção à torre do relógio para criar o clima ideal para se confessar. Acontece então um evento muito bonito, tem vários enfoques nisso aí, em várias tomadas de cena muito criativas, e então mostra um pouco sobre o motivo da Kaguya não conseguir se confessar pro Shirogane, que é porque o Shirogane foi o responsável por mudar completamente a percepção de vida dela, o responsável por trazer o sorriso ao rosto dela, por ela começar a valorizar a própria vida. Então por esse motivo ela não quer que a confissão dela dê errado, ela não quer se confessar pra ele, porque se por acaso ele recusar, isso vai ser a maior perda da vida dela. Por outro lado, mostra também tudo que o Shirogane fez até agora para que esse festival ocorresse da maneira certa. Tudo foi planejado por ele. Desde colocar o Ishigami com a Ino para ir no comitê, para que a fogueira fosse aprovada, desde o horário da apresentação da Tsubame Senpai para que o Ishigami conseguisse ver a apresentação dela, tudo, absolutamente tudo foi pensado pelo Shirogane com antecedência. Isso mostra a quantidade de consideração que ele teve que ter para fazer todo esse plano. Foi tudo mirabolantemente planejado, o enigma incrível que ele montou para a Chika, o pedido que ele fez pro diretor de dar uma carta de recomendação para a Kaguya também, para que ela consiga também ir para Stanford junto com ele, que esse era um dos planos dele. Dessa maneira encorajaria ela a se confessar para ele. E tudo isso que ele fez no festival foi pela Kaguya. Como mostrou alguns episódios atrás, a Kaguya sempre foi o foco das ações dele. Ele sempre considerou ela a pessoa mais incrível desse colégio e ele sempre quis conquistar seu lugar ao lado dela. E ele acha que se ele se confessar para ela, se ele fizer ela ceder, ele nunca estaria no mesmo nível que ela sempre estaria um nível acima. Porque tudo que ele fez até agora foi por ela, para alcançar
alcançá-la. Então, se ela não conseguisse se rebaixar, entre aspas, diminuir o seu orgulho e se declarar pra ele, ele nunca ia se sentir igual a ela. E então, ele não conseguiu se confessar, nem a Kaguya conseguiu se confessar. Enquanto rolava toda essa tensão do Shirogane e da Kaguya se beijarem, se confessarem, etc., mostrou então um dos papéis da Ino no festival. Ela não participou da fogueira que ela mesma lutou tanto pra conseguir, porque ela estava patrulhando ao redor, ela não consegue deixar o dever de lado. Então o Ishigami, em um ato de caridade com ela, foi até ela, deu o pingente de coração que ele encontrou perdido para ela. De novo, ele não sabe muito bem o significado de dar um coração no festival. Parecia que ele tinha entendido pelo episódio passado, mas não foi o caso. Ele deu pra ela guardar nos achados e perdidos, porque isso era a responsabilidade dela. E ela entendeu de uma maneira um pouquinho diferente, não foi só isso. O que deu a entender que, na verdade, o romance vai se desenvolver entre eles e não com a Tsubame Senpai, pelo visto. Mas ainda assim, ele gravou a cena da fogueira para mostrar para a Ino porque ela merecia. Foi ela que idealizou aquilo. Ele mostrou para ela como um ato de caridade, muito bondoso, como sempre, o Ishigami. Ela gostou muito disso. E depois passou para a Chika, tentando encontrar a qualquer custo a dica final do Shirogane. Então eles chegam até um compartimento secreto da biblioteca, onde dá para observar de camarote o beijo da Kaguya com o Shirogane. Finalmente os dois se beijaram. E é ali que todo o build-up que teve de todo esse arco culmina nessa ação, que é o beijo que a Kaguya dá no Shirogane. Então ela tomou sim a iniciativa, mas ela não se confessou pra ele. E aí acabou o episódio com o Shirogane pensando em várias coisas que ele tem que fazer daqui pra frente. E a Kaguya mesmo contando vantagem pra Hayasaka, já que a Hayasaka nunca beijou, até que a Hayasaka também percebeu essa mudança drástica na Kaguya que o Shirogane causou, e ela ficou feliz pelo resultado que foi alcançado depois de todo esse clímax, depois de toda essa construção de plot. E aí acaba o episódio. O pós-crédito após o fim da engine é a Chika voltando para o conselho para jogar um novo jogo que ela desenvolveu no clube de jogos, e mostra então a interação entre o Shirogane e a Kaguya discreta, sem que ninguém percebesse, deles dando a mão. Ou seja, ambos gostam muito um do outro, já estão tecnicamente namorando, mas não rolou confissão, então não é um namoro oficial. Eles estão se namorando, mas não é oficial. E é isso que aconteceu nesses dois episódios. Vamos pro que eu achei agora. Olha, eu confesso que eu acharia que teria confissão, eu acharia que eles já sairiam namorando dessa temporada. Foi a minha expectativa. Foi algo análogo, mas não foi exatamente o que eu queria. Eu posso até dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionado por causa disso, porém não tem como negar a qualidade de produção desses dois últimos episódios. Fora que o estúdio entregou os 2 episódios em um dia só e foram os melhores episódios de Kaguya-sama. Eu falei já que aquele episódio do rap pra mim foi o melhor episódio de Kaguya-sama até agora, mas esses dois conseguiram superar completamente as minhas expectativas. O plot que se formou foi muito genial, tanto da execução do Shirogane, como tudo encaixou perfeitamente pra essa ocorrência. Teve algumas conveniências, como por exemplo, como que o Shirogane foi capaz de derrubar aquela bola exatamente na fogueira, estourar os balãozinhos exatamente pra onde eles estão na torre, etc. Claro, foi um negócio mais exagerado, mas mesmo assim foi uma execução muito bem feita. O estúdio tá de parabéns. Kaguya-sama, como eu disse, não tem um plot incrível, é uma comédia boa, mas de novo, o plot não é nada incrível, não é nada de outro mundo, mas o estúdio conseguiu fazer um trabalho de maneira que isso parecesse a melhor coisa possível. E eu fiquei realmente emocionado, ansioso, tenso pra tudo que tava acontecendo nesse episódio, porque tudo é muito bem feito. A soundtrack acompanha tudo perfeitamente, não tem um errinho aqui ou ali de execução, de direção, é tudo muito incrivelmente bem feito. Eu tenho certeza que eles melhoram em 1000% o mangá. Eu não li o mangá, parece que o mangá é bom também, mas a maneira que o estúdio faz me deixa até ansioso pra assistir o anime. Eu não quero nem ler o mangá, eu quero saber o que vai acontecer pelo anime e não pelo mangá, de tão bem feito que é. O final de Komi foi legal, foi bem feitinho, foi, mas isso aqui tá em outro nível completamente diferente. Eu duvido que Spy X Family, por exemplo, vá ter um final tão bom quanto esse, em quesito de produção, até porque é um split core, por exemplo, mas mesmo assim, eu tô dizendo de 2 estúdios, que é o Witch e o Cloverworks, que são extremamente bem conceituados dentro do mundo dos animes. Parabéns aí pra toda essa conglomeração de estúdios que patrocinaram essa beleza visual que foi esse final de Kaguya-sama. Eu posso estar ainda um pouco no hype, porque eu fiquei muito hypado nesse 13º episódio, e mesmo que eu tivesse me decepcionado um pouco por não ter tido confissão, foi um final aceitável. Até a Chika usando o cérebro foi impressionante. Eu até gostei da Chika nesse episódio de novo. Eu não sei se eles já anunciaram uma 4ª temporada. Tem um anúncio de algo sobre Kaguya-sama, não sei se é um OVA, não sei se é algo diferente de uma temporada nova, mas já houve um anúncio sobre algo novo de Kaguya-sama. A gente tem que esperar pra saber se é uma 4ª temporada confirmada ou apenas um OVA, como por exemplo o OVA que aconteceu há algum tempo atrás. Não quero nem mencionar aquilo ali, porque aquilo é um crime mesmo. Mas eu espero que seja uma temporada nova, já que não rolou a confissão nessa, que ocorra na próxima. Mas teve namoro, teve o beijo que todo mundo esperava. É muito melhor ter um beijo do que uma confissão, vamos ser bem sinceros. No Japão, você começa a namorar antes de beijar. É só você assistir, por exemplo, Shikimori. É isso aí, os caras estão namorando há mais de um ano, mas eles nem se deram a mão direito. Ter um beijo ao invés de confissão, pra mim, é stonks. Acima do esperado. Apesar de que eu também esperava que houvesse confissão no ovo. Superou todas as expectativas minhas, que já estavam altíssimas. Esse foi o ápice de Kaguya-sama, o ápice da comédia romântica. E é isso. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like e
se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Comentem o que vocês acharam aqui na aba dos comentários. Eu responderei todos na medida do possível e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!